Agradecer o convite para estar aqui hoje convosco por vários motivos. Primeiro, pela companhia. Amigos, pessoas que eu respeito, o único senão é falar depois deles, não é? Porque não só já não se tem muito a dizer, como é uma responsabilidade acrescida. E depois por estar em Sintra, nesta terra fantástica a quem eu espero dedicar os últimos anos da minha carreira política. E por isso agradeço muito. E vamos conversar. Eu tinha um texto escrito, mas depois das intervenções que ouvi, eu acho que está-me a apetecer falar convosco. Aquilo que eu gostaria de vos dizer é o seguinte: eu gostaria de fazer uma pequena intervenção partindo do geral para o particular. Como dizem os americanos na globalização, think global, act local. E em relação ao nosso país, eu não gostaria tanto de fazer a história, porque já foi feita de uma maneira inultrapassável, quer pelos oradores anteriores. Gostava de me focar no que está agora, no que está no presente, com os olhos postos no futuro. E saber o que é que nós podemos fazer enquanto povo para mudar as coisas e ressuscitar a esperança. Que é uma coisa que eu creio que falta cada vez mais na sociedade portuguesa a todos os níveis. A situação atual, nós temos de ter a consciência clara, e dizemos isto para ter a consciência do ponto de partida, é talvez a situação económica, social e financeira mais grave da história recente portuguesa. Bom, é uma situação que se tem vindo a degradar e hoje estamos numa situação bem pior do que era aquela quando foi rejeitado no Parlamento o PEC 4. Quando se rejeitou o PEC 4 com os fundamentos com que foi rejeitado, se nós pudéssemos prever o que era hoje a situação portuguesa, que vergonha que seria quem votou contra aquela proposta. Situação económica. Manifestamente, situação económica, nós estamos, para vos dar uma ideia, de 2010 a 2013, uma recessão acumulada da ordem dos 6%. Mesmo em relação a 2013, as previsões para 2013, vamos recordar, inicialmente havia uma previsão do Governo de crescimento, depois já era estagnação, depois era um crescimento da ordem de 1% e hoje estamos num crescimento, já em janeiro de 2013, do dobro, 2%, e já vem a Universidade Católica falar em 2,4%. Menos ainda, menos 2,4%. Bom, portanto, é uma situação de uma gravidade enorme. De gravidade porquê? Porque não é apenas a parte económica, é a parte social, é o reflexo que isto tem em termos de emprego, que é talvez o problema mais grave da sociedade portuguesa. E, portanto, a parte económica, mas é o próprio Governo que diz isto, que nós em 2016 teremos um PIB igual a 2010. Bom, e com o otimismo que normalmente tem, se calhar não será 2010, será até pior do que 2010. Portanto, é uma situação económica extremamente complicada. Eu lembro-me daquilo que alguns teóricos falavam no síndrome do Mezzogiorno, que era um síndrome que aconteceu na Itália depois da Guerra Mundial, da Segunda Guerra, em que houve um decréscimo tão grande da economia, que quando o plano Marshall lá pôs dinheiro, quanto mais dinheiro punha, menos crescia. E hoje, uma grande parte da Itália está manifestamente entregue ao turismo, entregue a atividades talvez paralelas da economia, mas de crescimento económico e não, isso não há. Bom, portanto, há sempre um perigo em que a degradação, quando passa um certo limite, seja depois muito complicado, enfim, retomar níveis aceitáveis de crescimento. É um pouco como o paraquedas, se não se abre a tempo, não há nada a fazer. Bom, portanto, há uma situação económica complexa. A situação social, sabem bem, um desemprego que está neste momento em 16,5%, que vai seguramente no fim do ano atingir muito próximo dos 20%, bom, significa uma situação, lembram-se quando o professor Cavaco dizia, um desemprego superior a 7%, é uma coisa gravíssima em Portugal. Ainda me recordo bem disso. Bom, nós estamos à beira dos 20%, e aqui na nossa terra, em Sintra, infelizmente, temos um subsídio de desemprego maior do que a média europeia. Nós temos aqui zonas, Cacém, Algueirão e Martins, com médias de desemprego já de 18,5%, o que nos deve preocupar muito a todos. Bom, portanto, temos um desemprego complexo, com uma classe média, já não falo, portanto, na classe mais, enfim, com menos recursos, mas uma classe média que tinha tido perspectivas de crescimento económico, vendo as suas perspectivas completamente destruídas. Hoje a classe média está ou destruída ou em vias de destruição. O que é a classe, como se sabe, mais dinâmica no crescimento económico. E depois a situação financeira. Podia-se dizer, bom, estamos a fazer isto tudo, mas a dívida está gerível, está controlada, as coisas estão a correr bem por aí.
Não estão. Neste momento a dívida pública está nos 125%. Bom, e pior é que, em meu entender, quem sou eu para dizer isto, mas é pelo menos o que eu tenho lido e é a minha análise, é não só ingerível, como não é pagável. Porquê? Porque a diferença entre o crescimento nominal do PIB e a taxa de juros é de 4%. É difícil pagar uma dívida, mas é cerca de 4%. É difícil pagar uma dívida quando nós, em vez de ter rendimento, temos o contrário, com contínuo empobrecimento. Portanto, esta é a situação, uma situação grave de partida. A esta situação, agora, aparece duas coisas. Aparece, primeiro, a ida aos mercados. E, em segundo lugar, a recalendarização da dívida. Bom, a ida aos mercados. Vamos admitir que a ida aos mercados até pode, de certa forma, normalizar a nossa soberania financeira. E que a recalendarização, de certa forma, até podia libertar determinados meios que podiam ser colocados na economia. Vamos admitir. Mas a verdade é isto, é necessário dar sentido útil a estas duas realidades. Porque a ida aos mercados, nós temos que reconhecer que o BCE aí teve uma influência enorme. A atuação do BCE, só um pequeno parênteses, tem-se caracterizado por dois pilares. O pilar monetarista e o pilar da austeridade. O pilar monetarista parece que desapareceu, ou pelo menos foi muito atenuado, uma vez que tem invadido a Europa de dinheiro. Hoje não falta, não é só em Portugal, a Grécia também, a Itália, a Espanha, todos eles têm tido e têm beneficiado desta nova posição do BCE, que o Sr. Draghi disse há algum tempo, quando ele disse o euro é para ficar e nós bancamos, não é, nos mercados todas as ações especulativas no sentido de o destruir. Bom, quando é dito isto, bom, e na nossa ida ao mercado não só estava respaldada pelo BCE, como estava apoiada em 4 grandes bancos, portanto é uma ida ao mercado, enfim, muito sui generis. Bom, agora, a verdade é esta, a austeridade, o pilar da austeridade do BCE mantém-se. E no governo, esse pilar da austeridade não só se mantém, como se reforça. O corte de 4 mil milhões de euros está aí para explicar. Quer dizer, perante uma sociedade deprimida, com uma austeridade brutal. Agora, qual é a resposta a isto? É mais austeridade, cortar 4 mil milhões de euros a quem chamam reforma de Estado. Bom, ora bem, e esta é uma questão séria. Esta política de ajustamento é de pôr austeridade sobre a austeridade. Sempre com o objetivo que os déficits orçamentais sirvam para fazer face ao aumento da dívida. É este o objetivo. Ora bem, isto é que nos está, como dizia há pouco o Montaradaro e o Caldeira Cabral, está-nos a atirar para uma situação que, em vez de melhorar, as perspectivas são de piorar. Bom, nós temos que saber, no entanto, o que significa melhorar e o que significa piorar. Porque são conceitos, por vezes, pouco objetivos. Bom, portanto, a situação a manter-se esta política de ajustamento é manifestamente esta. Não vejo que mesmo a ida aos mercados sirva para uma coisa com austeridade. Pode-se dizer, mas a Troika, que grande coisa, a Troika sai. Pois sai. A Troika pode sair pela porta, mas entra o BCE com novos PECs pela janela. Isso é evidente, como se está a ver. Sai a Troika, entra o BCE. Agora, a austeridade, essa não se atenua. O peso sobre as classes que mais necessitam, esse agrava-se. A destruição da classe média, essa não para. E este é o grande problema que nós temos pela frente. Este é o grande problema e o grande desafio que temos pela frente. Há pouco dizia que o problema de pior ou melhor é subjetivo. Pois é. Se nós tivermos uma política desumana, em que o homem não esteja no centro das opções, uma política puramente que que pretenda uma sociedade para poucos e um Estado mínimo, bom, isto não é mau. O caminho é este, está a ser seguido. Agora, quem como nós, socialistas, democratas cristãos, que fizemos a Europa solidária, para quem como nós põe o homem no centro das suas políticas, para quem como nós entendemos que a política sem o homem é uma aberração, bom, para quem como nós, quando se fala em despedimentos às centenas, é uma coisa que nos preocupa e que nos entristece, e não uma coisa que se vê como se fosse uma coisa normal, despede 600 na televisão, mais 1000 ali, mais 500 ali, como uma coisa mais natural do mundo, não é nosso problema. Para quem como nós, esta é realmente uma posição, é um caminho da ruína, é um caminho que nós não queremos seguir. Daí a necessidade de uma política de ajustamento alternativa. E é essa que o Partido Socialista tem tentado erguer e tem tentado apresentar. Esperemos que cada vez com maior impacto e com maior clareza. Mas dizia eu, portanto, primeiro ponto,
Qual é a mudança? O primeiro ponto é esta, quer dizer, nós temos que ter a nossa própria política, como eu dizia. Não é uma política liberal, não é uma política que acredite que o mercado resolve tudo, não é uma política que acredite que o mercado é um instrumento enorme de excelência para fazer a repartição de rendimentos, que é outra forma de garantir a paz. Porque isto é muito importante politicamente. Porque há quem entenda que a paz é só a ausência de confrontos na rua. Não é. A paz é a tranquilidade na consciência. E não é possível haver tranquilidade na consciência em sociedades que são cada vez mais desiguais. E que em que a política, em vez de atenuar as desigualdades, agrava-as, aprofunda-as e não as corrige. E isso é uma diferença muito grande logo de partida, entre nós e eles. Democraticamente é perfeitamente legítimo. Mas nós temos que nos separar e aí é uma barreira que nós não podemos confundir. A única coisa que nos une é o apego à liberdade e à democracia. Mas o resto não nos une e diferencia-nos. E isso é uma grande responsabilidade para o Partido Socialista. O Partido Socialista já não é só o Partido Socialista. Tem que ser um ponto de encontro de todos aqueles que não querem isto que está a acontecer e querem uma mudança. Uma mudança racional, séria, mas uma mudança. Uma mudança que defende uma dívida gerível, com certeza. Uma mudança que defende uma consolidação orçamental, com certeza. Que seja uma mudança que leve a um Estado sério, capaz, suficientemente pequeno para ser ágil, mas suficientemente grande para responder socialmente aos desejos das populações, isso com certeza. Não queremos o abandalhamento, entre aspas, a dívida sem controle, a despesa pública descontada, nada disso. Queremos fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, o que é que queremos? Queremos que haja uma economia em Portugal. E para criar uma economia, o que é necessário? Primeiro ponto. É necessário olhar para o consumo interno. E nós temos que privilegiar um pouco o consumo interno. Eu não acredito que haja economia em Portugal nos próximos tempos, como já foi aqui dito, com a queda brutal da procura interna. Nós temos 70% da nossa economia é a procura interna, 30% aproximadamente é a exportação. Se a procura interna continuar nesta queda, as empresas não se aguentam. Porque não têm tempo sequer de se reconduzir a uma atividade exportadora que não se consegue de um dia para o outro. Portanto, primeiro ponto, nós temos que olhar para a procura interna. E para isso, temos que atenuar, de certa maneira, a austeridade. Mas para atenuar a austeridade temos que fazer a reforma do Estado. É verdade. Mas é uma reforma do Estado séria. Não é uma reforma do Estado que se limita a cortar 4 mil milhões no Estado Social. Aliás, é interessante que, quando foi o tal relatório do FMI, que agora já não se fala, meteu-se discretamente na gaveta, tudo o que era cortado era no Estado Social. Tudo o que era rendas, os tais 28 mil milhões de rendas e de outras matérias, estava intocável. Só os outros, do Estado Social, é que era tocado. Era a saúde, era a educação. Bom. Portanto, reforma do Estado sim, mas por forma a que funções essenciais do Estado Social possam manter-se. Eventualmente reformuladas, eventualmente agilizadas no aspecto financeiro e de funcionamento, com certeza. Mas não prejudicar aquilo que é, obviamente, a mais nobre função do Estado, que é servir as pessoas. Portanto, primeiro ponto. Depois, o segundo ponto. Qual é o segundo ponto e o segundo aspecto mais importante? É a formação e qualificação. É a base de tudo. Sem cidadãos, sem pessoas que sejam cidadãos e depois trabalhadores, por isso a formação de cidadãos é muito importante. Porque a democracia baseia-se nisso. A democracia não é só o voto. A democracia é a capacidade de cada cidadão acompanhar e perceber as políticas e julgá-las. Isso é a formação cívica. Eu, quando dava as minhas aulas no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, tinha sempre uma parte do meu programa relativa à Constituição, aos direitos, aos deveres das pessoas. E depois o resto, porque um trabalhador que não é um cidadão pode ser um grande trabalhador técnico, mas é evidente que é uma pessoa sempre que não usa de todos os seus direitos na sociedade onde está integrado. Portanto, formação e qualificação é a base. Segundo ponto, ligação das universidades às empresas. Há pouco o Caldeira Cabral falava nisso. É fundamental. O que foi feito no governo anterior, não digo um crime porque é excessivo, mas é uma enorme pena ter sido suspenso. Lembram-se o MIT aqui, o Carnegie Mellon, o Fraunhofer. Tudo o que foi feito neste momento, cerca de 70% das nossas exportações são exportações de média e alta tecnologia. Invertendo aquilo que era há uns anos, quando era praticamente exportações baseadas na mão de obra intensiva e não qualificada. O caminho
não é desvalorizações internas feitas à custa da diminuição dos salários. Não vamos por aí. O caminho é aumento do valor acrescentado da oferta externa portuguesa. O que significa investimento e desenvolvimento, o que significa ligação. E eu fui até há bem pouco tempo curador da Universidade do Porto. A pena enorme que era ver, portanto, projetos de desenvolvimento de produtos que eram financiados também pelo Orçamento de Estado, porque vinham da Europa, embora seja uma fundação, pararem por falta de financiamento. Cofinanciamento. Pararem. Quer dizer, com esta visão mesquinha de achar que o investimento não é, no desenvolvimento de produto é despesa e não é investimento. Pô, quer dizer, não há nada a fazer, o resultado está à vista. O resultado está à vista. Portanto, esse é também um aspecto muito importante. E depois, pôr mais empresas a exportar, com maior capacidade, dar formação, conhecimento de mercados. E depois o crédito. O crédito tem sido, muitas vezes, uma revolta interior, ver empresas que vão ter comigo à Assembleia, com encomendas firmes no estrangeiro, sem pré-financiamento, que os bancos não pré-financiam, pelo menos até há pouco tempo. Não pré-financiam. Bom, pode-se dizer que são as instituições de fora, é possível, mas também este apelo a apostar nas dívidas públicas, o BPI, cujo presidente agora foi tão claro nas suas opções, enfim, é fácil falar assim quando se é banqueiro. Bom, mas a verdade é que ganhou 200 e tal milhões de euros, uma grande parte a aplicar na dívida portuguesa. Na dívida portuguesa. E nós ouvimos na Comissão de Economia os partidos da oposição dizerem que uma parte do que está a acontecer agora é que nós no governo anterior, obrigámos os bancos a apostarem na dívida, como se isso fosse um grande prejuízo. Está à vista. Bom, mas não é preciso a dívida, temos é que aplicar na economia. Mas é verdade uma coisa, e aí temos que ter, porque liga com aquilo que eu disse anteriormente, é que não chega a ter dinheiro, é preciso ter projetos. E projetos que sejam projetos credíveis. Eu dizia, quando falávamos do capital de risco, dizia sempre, o capital de risco do Estado não é subsídio. O capital de risco do Estado é aplicar. Pode-se perder ou pode-se ganhar, mas não aplicar em casos onde só se pode perder. Não é possível. Aplicar esse dinheiro para garantir emprego não é por aí. Isso é uma questão social. Bom, portanto, esses projetos têm que ser apreciados. Bom, portanto, agora, se a banca está em roda livre, faz o que entende, aplica o dinheiro que vem noutras coisas mais rentáveis, sem correr riscos, e apenas dá crédito a empresas públicas ou a grandes empresas, bom, então temos aí realmente um problema. É que a banca está ao serviço da economia portuguesa. É mesmo dos instrumentos mais importantes para as empresas. Portanto, há aqui também este aspecto. E depois, só para terminar, muita coisa haveria a dizer, o investimento estrangeiro. Fala-se muito, o Dr. Paulo Portas anda pelo mundo. Agora até anuncia investimentos de 7 milhões de euros em estudos partilhados, meu Deus. Bom, todos os investimentos grandes que foram feitos, todos foram feitos no governo anterior, todos. Embraer, dos investimentos mais importantes, talvez depois da Auto Europa, em redor do qual se fez o cluster aeronáutico português, que é hoje a joia da coroa da economia portuguesa. Pesca Nova, IKEA, mesmo investimentos nacionais, Portocela está a 3% do PIB, a exportação feita nessa altura. Ora, é evidente que tem que haver uma grande proximidade entre quem governa e quem produz. Muito bem. E depois tem que haver o quê? Nós não atraímos investimento pelos nossos lindos olhos. É fundamental fazer um benchmarking sobre política fiscal, política laboral, política ambiental. Isso é fundamental fazer-se, por forma a fazer um package capaz de atrair para Portugal bom investimento, investimento estruturante, que é aquele que cria bom emprego e que traz inovação e que traz tecnologia. Dizer-se que a venda da EDP ou da ANA é um grande triunfo de investimento estrangeiro, bom, é uma gargalhada, para não dizer um embuste. Bom, é evidente, estamos a vender as joias da coroa, como é evidente, não é? Bom, e conseguiu-se impedir a venda da TAP no last minute, não é? Porque essa até era um escândalo, em meu entender. Bom, portanto, nós temos aqui, uma questão muito séria, não é? Ou seja, desenvolver a economia e depois, obviamente, ter uma política fiscal atrativa. Para isso é necessário, repito, que o consumo interno e a procura interna vá recuperando. Tudo isto demora tempo, mas é uma questão de caminho, que até agora não foi feito. Brevíssima referência agora ao local. Qual é o papel das autarquias neste domínio? Porque durante muito tempo as autarquias estavam noutro campo das rotundas, dos ginásios desportivos, do saneamento, e muito bem, é um tempo.
Não é mais esse tempo hoje a prioridade. Hoje a prioridade das autarquias é lutar contra o desemprego, é estar ao lado das empresas, é conhecê-las, é apoiá-las. Quer dizer que as empresas, por exemplo, neste Conselho, as empresas que aqui estão, se conhecê-las e ver que se elas não se deslocalizam, como está a acontecer, que elas fiquem aqui, perguntar-lhes o que é que necessitam para investir mais. As empresas não podem estar à espera anos de uma autorização. Não é possível. Tem que haver uma linha verde para quem quer investir. Um investidor é um amigo que necessita de ser acompanhado e necessita de ver numa Câmara Municipal um aliado e não um empecilho. Esse é um aspecto importante. Depois tem que haver um package para atrair novo investimento. Um package com um Global Fund, nós temos que ter ali em rede todos os terrenos industriais que são suscetíveis de aplicação. O Global Force, nós temos que dizer ao investidor que quer investir aqui que nós poderemos tratar de tudo, com exceção da construção civil. O resto de licenciamentos nós tratamos. Depois, uma política fiscal camarária amiga do investidor, em termos de IMI, em termos de outros deveres fiscais para a Câmara. Depois, a parte logística. Tudo isto tem a ver connosco. É claro que há muita coisa que depende do governo exterior, mas isto tem a ver com a Câmara Municipal, seja esta ou seja outra. Isto é um aspecto essencial. E depois, obviamente, a parte social. Mas a parte social é em larga medida ao emprego. Nós, com verbas pequenas, não podemos prometer o que não podemos fazer. Não podemos continuar a esbanjar, a dar dinheiro por cima das associações para ter os votos dela. Não é isso, não é possível. Nós temos que olhar para a realidade. Nós temos que criar emprego para quem está desempregado. É a primeira linha, dar dignidade às pessoas. Porque o problema do emprego não é só um problema económico, é um problema de dignificação da pessoa. Temos que dar essa capacidade. E esse tem que ser o nosso caminho. E depois temos que proteger quem mais necessita do apoio da Câmara. Que são os velhos, também chamados idosos. Eu quero continuar porque eu também me instiro nessa qualidade. Bom, os velhos e as crianças. Nós temos que ter aqui, temos que fazer contratos, acordos, para ter cuidados paliativos a sério, para ter cuidados continuados. Temos que o ter. Temos que lutar contra o isolamento das pessoas idosas. São 3 aspectos fundamentais que temos que encarar. E depois as crianças. Não podemos ter escolas com 2 turnos, em que os rapazes e raparigas de manhã têm pequeno almoço e da parte da tarde vão para a rua. E os que vêm de tarde já nem sequer pequeno almoço têm. Temos que ter escolas onde não chova. Com um turno, temos que ver como é que é possível fazer isso e dar pequeno almoço e, possivelmente, uma refeição. Aqui lá está. E se fizermos isto já é muito. Já é muito se conseguimos fazer isto. E este é um aspecto essencial. As autarquias não podem estar nos gabinetes, têm que estar na rua, ao pé das empresas, ao pé de quem mais sofre, a conhecer as coisas. Ser autarca é servir. E a Câmara tem que estar ao serviço dos sintrenses, neste caso, e não os sintrenses ao serviço da Câmara. Portanto, há aqui todo um programa. E nós não queremos ficar de fora deste esforço. Nós queremos fazer convosco este trabalho, com esperança, porque estou convencido que nós podemos passar estes maus tempos. Agora, não é caminhando para o abismo, não é com fábulas. É uma grande responsabilidade do Partido Socialista. Eu sou independente dentro do Partido Socialista, mas tenho que dizer que hoje, em meu entender, um democrata cristão só tem um partido onde pode fazer política, que é este. Nem meu entender. Mas é uma grande responsabilidade. Ser a esperança daqueles que não têm a esperança hoje. Ser a alternativa que a economia, a sociedade e as finanças públicas necessitam. E esse é um trabalho que, modestamente, das câmaras municipais, e se eu aqui for eleito, será feito. Modestamente, com grande proximidade a quem mais necessita do apoio do Estado e, obviamente, do apoio da Câmara, que nem por ser autarquia deixa de ser Estado. Muito obrigado.